Venha para as avenidas Ângelo Bolson e Elvio Basso, o caminho do progresso em Santa Maria, com empresas fortes, consolidadas e com muita credibilidade. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Avenidas Ângelo Bolson e Elvio Basso, o caminho do progresso em Santa Maria. Apoio Mercado das Rações. Todos os tipos de ração para todas as espécies de animais. Banho e tosa personalizado. O mais cheirosinho da cidade. Elvio Basso 1357 e mais 2 endereços. Palato Pizzaria e Restaurante. Pizza Delivery e à la carte. A melhor pizza da cidade. Aberto todas as noites na Ângelo Bolson 467. Fone WhatsApp 3223-3717 e 99105-3993. Pipe Pneus. Pneus Bridgestone e Firestone. Serviços de geometria, balanceamento, suspensão, freio e troca de óleo. Elvio Basso 1255. Fone 3212-4200 ou 99725-1319. Chevrolet Nicola. Você quer mais? A cada R$250 em serviços, você pode ganhar prêmios da hora e concorrer a uma Tracker 0 km. Venha para Nicola Veículos. No trânsito, escolha a vida. Informativo Cindy Lojas de Santa Maria. Faça sua consulta Serasa do seu CPF ou CNPJ no Cindy Lojas, na rua Roque Calage, número 8, quarto andar. Apoio Senac. Você sonha em trabalhar na área de saúde e ajudar a salvar vidas? Faça sua inscrição no curso técnico de enfermagem do Senac Santa Maria. Mais informações, senacrs.com.br/Santa Maria ou WhatsApp 999611414. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Valnei Vieira Baterias Multimarcas, há 57 anos no mercado. Venda e assistência técnica, baterias para máquinas agrícolas, carros leves, pesados e motos. Televendas fone 3221-7383 e no WhatsApp 98129-2703. Michele Decorações, especializada em tapetes, cortinas, persianas e pisos. Faça seu orçamento pelo fone 3027-2513. Michele Decorações, encantando o seu lar. Imembuí, a nossa história é a nossa raiz. 19h35. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19h36. Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Hoje é noite de futebol, né? Tem Grêmio hoje, mas mais tarde a gente vai encerrar mais cedo a segunda parte do programa, não aqui do nosso Nossas Raízes, mas da Serluz a gente vai encerrar um pouquinho antes para pegar a abertura então do jogo do Grêmio. E nós estamos então aqui para Nossas Raízes, Saúde Protege, Medicina do Trabalho por completo, Policlínica, Pronto Atendimento, Centro de Diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. Também conosco Tins Tinta, pensou tinta, pintou com Tins, na Ângelo Bolson, pertinho da Rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Gente, tem que conferir as promoções da Tins, porque estão maravilhosas. O preço é excelente e também muita qualidade em resistência e acabamento.
Construtora Jobim, decora casa e afeto, detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, pioneira em planos de assistência funerária, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Colégio Marco Polo e Ser Luz. E falando em Colégio Marco Polo, nosso novo parceiro aqui, quero deixar um recadinho para quem quer conhecer o Colégio Marco Polo, né? E que está com as matrículas abertas para a educação infantil. Escolha as melhores práticas educacionais com professores especializados para os seus filhos. A partir dos 2 anos de idade, os estudantes da educação infantil do Colégio Marco Polo contam semanalmente com aulas especializadas ministradas por profissionais licenciados nas seguintes áreas de conhecimento: Laboratório de Ciências, Artes, Música, Educação Física e Língua Inglesa. Depois, no outro bloco, eu vou fazer mais algumas... alguns anúncios, desculpem. O telefone, gente, é 3222-0050 ou no WhatsApp é 991279567. Marco Polo, nosso novo parceiro aqui, né, que está aqui conosco no Empreender com Sucesso. Bom, nós vamos iniciar, vou dar meu boa noite para minha querida amiga, parceira, mentora deste quadro, Luciana Paola Camilotti, que não veio na semana passada, mas hoje está aqui conosco para que a gente possa bater um papo aí e conversar com os nossos ouvintes aí sobre tema que é muito importante, muito relevante para a nossa comunidade. Boa noite e bem-vinda. Boa noite, Lisete. Boa noite, Carlos Flávio, Eliezer e nossos ouvintes. Realmente, semana passada eu tive que fazer malas e viajar. E foi uma corrida semana e a semana ficou curta. E ontem também eu estava voltando para Santa Maria e pela 290 passamos por um trecho apenas meia pista. Bah. Estava desabando o asfalto. E até eu passei a localização nos grupos de WhatsApp, né, para as pessoas tomarem cuidado, porque é naquela região ali que tem Arroio Capané, ali que tem bastante arroios, né, e a gente sabe que aquela região, quando chove, a água ela passa por cima das pontes ou ela vai desbarrancando as estradas, né, ela acaba chegando nos taludes e desbarrancando as estradas. E vou deixar meu querido amigo Carlos Flávio dar a boa noite dele e depois eu vou falar um pouquinho sobre uma dica sobre os riscos de desabamento em estradas agora que estamos com essas chuvas tão graves no nosso estado. Então, boa noite a todos e boa noite, Carlos Flávio. Boa noite, meninas. Boa noite, Luciana. Como disse a Lisete, a nossa mentora, a Lisete, a nossa anfitriã, e o nosso querido amigo Eliezer, comandante aqui da equipe de engenharia de som, né? O pessoal que às vezes... Da nossa nave-mãe. Da nave-mãe, porque a você, nossos ouvintes, telespectadores, um grande abraço, obrigado pelo carinho. É que vocês não veem uma parte, somos filmados nós. A equipe que está aqui, as mais de 50 pessoas coordenadas pelo Eliezer, gente, vocês não percebem, né? Vocês não percebem, nós não podemos filmar porque existe toda uma questão jurídica, né, Luciana, envolvendo a questão da imagem e tal. Mas assim, ó, realmente nós queremos dar continuidade ao tema. A Luciana também vai trazer informações extremamente importantes com relação a todos os cuidados, porque o processo continua. Nós estamos vivendo um momento de 3, 4 dias, né, segundo
os prognósticos, porque o correto, segundo alguns especialistas em climatologia, não são previsões, mas prognósticos. As previsões ficam na astrologia, né? Eles trabalham com prognósticos. E que a probabilidade que nós voltemos a ter, a partir de domingo, né, segunda-feira, novos momentos com chuvas, já tem algumas estimativas, percentuais e tudo. Então, essa vulnerabilidade, ela continua. E nós vamos também aqui tratar muito a respeito de algo que é impressionante, comovente, que é a solidariedade. A solidariedade, de fato, Vale do Taquari foi abraçado pelo Brasil inteiro, né? De todas as formas. E isto faz a diferença. E isso vai contribuir muito na reconstrução, né? Que essas pessoas que estão conosco, temos 47 óbitos, né? Já pessoas identificadas, mais... Se eu não me engano, é 48. Já 48, e em torno de 8 pessoas aparecidas, né? Porque também tinha um problema de comunicação e tal. E também depois a gente vai comentar um pouco, e a Luciana vai colocar isso. Gente, eu vi uma declaração do prefeito, aproveitando, de Lajeado. Lajeado tem sido uma base, né? Para todo esse processo, que é um QG. Ele falou que o nível é em torno de 13 metros do Rio Taquari, naquela região ali. Ele chegou a 29,50. Meu Deus, mais Nossa Senhora. A outra vez que tinham registros históricos da grande enchente era 24. Ele chegou agora a 29,50. Então eu retorno para a Luciana dar continuidade a essas explicações. E seria importante, né, Luciana, que as pessoas realmente levassem em consideração. Nós não podemos facilitar. Muitos lugares que, às vezes, como tu disse, não é visível, né? Não é perceptível ao primeiro momento, mas são áreas já mapeadas, áreas de risco. Eu vou começar falando, eu acho que uma das informações importantes que a gente pode passar, já que estamos atravessando esse mês de grandes chuvas, é quanto ao risco exatamente do desabamento das estradas e das encostas, tá? Para quem está se deslocando. Então, eu como engenheira de segurança, engenheira civil, uma das... Deixa eu só desligar isso aqui, pessoal, que está me... Castigando um pouquinho. Ele está... Essas questões todas que serão tratadas. Tá? Então, assim, voltamos com a Luciana, porque havia, né, uma situação... Um sininho tocando aqui, pessoal. Então, assim, uma das coisas que a gente aprende na matéria de obras de terra, do meu querido professor Tales, é a fenda de tração. Tá? Então, eu vou explicar para vocês o que é a fenda de tração, que é um aviso, tá, nas estruturas de uma estrada ou de um barranco ou de um talude. É um aviso que aquela estrutura ela vai ceder. Tá? E foi o que eu vi ontem na estrada. Então, ela começa, a estrada, você está vendo ela, né, em perspectiva, você está andando por ela e você vê que forma uma curva de rachadura. Forma uma meia-lua. Essa meia-lua, se já o asfalto rachou, é porque toda essa massa ela já está destacada, ela vai deslizar. Então, ela se destaca, fica aquela meia-lua, e esse cone de terra ele desliza para baixo, para o barranco. Tá? Então, isso acontece em encostas e acontece na própria estrada. Porque a estrada, como é que são construídas as estradas? Com corte a aterro, né? Nas partes mais baixas elas são aterradas e nas partes mais altas elas são cortadas para não ter que vencer tanta elevação. Então, nessa construção de estradas, a gente tem um material compactado, ele é denso, só que quando o nível do lençol freático sobe ou essa água sobe nas margens, vai mudar a dinâmica desse maciço, tá? Esse maciço vai começar a se encharcar de água e vocês sabem que a água maior solvente, é o solvente universal, ela consegue desagregar esse material. Seja ele enrocado, seja ele compactado, seja ele com a capa grossa de asfalto, ele só é impermeável no asfalto, porque nas laterais embaixo não. Tá? Então, a água que vem do subsolo e a água que vem das laterais, ela facilmente pode erosionar, carrear por baixo, inclusive pode abrir buracos
debaixo, aconteceu já, acho que foi São Paulo que abriu uma cratera, né? Sim. Vocês lembram daquilo? A água do subsolo carreou o material e de repente desapareceu a rua, uma avenida, tá? E também uma obra do metrô teve problemas. Exato. Então, o caminho das águas é muito... Ele realmente é muito corrosivo. Ele vai fazendo buracos, ele vai carreando material. Ele erosiona mesmo. Então, nesse momento, né, de fortes chuvas, o que a gente observa com as chuvas? Quando tem uma chuva torrencial, ela encharca o talude de tal forma que ele fica pesado da água e aí ele desaba. É o peso da água que faz a estrutura cair. Então, essa água ela vai penetrar nesse maciço, nessa terra, no meio das árvores, das raízes, e isso vai começar a ficar fofo, isso vai ficar fluido. E aí o peso da gravidade vai fazer isso aí desabar. Então, como ontem, né, pessoal, a água não estava passando por cima da estrada e mesmo assim a estrada desmoronou, tá? Mas um aviso para todos que estão nos escutando: água por cima da estrada, do pavimento, não se atravessa. Porque a lâmina da água, ela tem uma força que a gente despreza e ela leva o carro. Muita gente acaba morrendo ao atravessar a lâmina d'água, achando que com água na porta vai passar ou com água na meia roda vai passar, e a pessoa perde o controle do carro. O carro sai flutuando, ele sai... Vocês sabem que na aquaplanagem... Vocês viram o carro aquele da polícia? Que teve uma Viu, foto Carlos Flávio? que andou É, por mas aí. tu sabe que aquela foto me dá uma impressão desse montagem. É uma montagem. É uma eu montagem. acho. Será né? que é? Até para brincar É que pra ali, por brincar. exemplo, que a PRF estaria monitorando independentemente das Das circunstâncias. circunstâncias. É, Eu ali é acho uma que montagem. montagem. Mas vários casos. Mas e sabe deu que no jornal, cortando um em pouco, tudo que é Luciana, não, mas lugar. agora assim, ó, já que a Luciana está fazendo isso e a gente fazendo só um cortezinho aqui, só o que nós lembramos ontem, porque nós fomos até Agudo participar de um curso pelo Estado, pelo SEV, Centro Estadual de Vigilância e Saúde, que tem vigilância às populações expostas, né, a agroquímicos. E passamos pela ponte do Jacuí. Quando nós fomos, Nem me né, fala. e foi extremamente perceptível o nosso retorno, que foi até um pouco mais cedo, justamente pelo risco da continuidade das chuvas, e também ficamos sabendo que a linha Agudo já começou a retirada de pessoas em determinadas áreas, porque havia a possibilidade da barragem, né, de Dona Francisca abrir as comportas. Então, aquelas pessoas que estão mais próximas nas áreas críticas seriam já removidas para evitar depois, né, todo aquele processo que nem sempre tem equipamentos. Desabamento de casas. Vocês lembram, já que tu falaste nisso, Lisete, Luciana, Eliezer e você que nos vê e nos ouve, vocês lembram de pessoas filmando quando a ponte estava... Isso. Você lembra? Em movimento pendular? Haviam pessoas filmando e responsavelmente pararam, como se a Luciana... Assim, ó, É muito perigoso. E aí, Luciana? E é isso que acontece, né, pessoal? A imprudência e a curiosidade matou o gato. E a pressa, isso é um né? ditado. E a pressa, né, de querer passar do outro lado. A pressa. O as, a né? O as do imprudência. volante. A pessoa sabe, não, mas é só meio pneu, eu vou tocar, né? Até caminhões às vezes são arrastados, dependendo da velocidade da lâmina de água. Tá? O que não interessa a altura da lâmina, é a velocidade da lâmina de água que passa por cima da pista. Por quê? Com certeza, um lado está mais alto de água do que o outro. Então, cria uma lâmina muito rápida. Por quê? Porque aquilo era como se fosse uma represa e ela está passando por cima. Então, ela pode, no meio, inclusive, da passagem, a desabar a estrada, né? Porque a lâmina de água está passando ali, está arrancando tudo. Tu não sabe se você vai cair num buraco. Então, tem todos esses problemas. Então, os motoristas que estiverem se deslocando com mau tempo e se depararem com uma situação de risco, com água atravessando a pista, água sobre a ponte, não atravesse, por favor, dê de volta. Você vai perder o casamento, você vai perder o emprego, a entrevista de emprego, você vai chegar tarde em casa, você vai perder um compromisso importante. Paciência, sua vida é mais importante do que tudo isso aí. Então, nunca se atravessa uma ponte ou uma estrada
onde a água está passando por cima. Isso é importante dizer para as pessoas, porque a maioria das pessoas, quando se deparam com essa situação, elas querem atravessar e ir embora, até porque elas já estão assustadas com a tempestade e com aquela situação. Então, o ideal é dar para trás, é não ultrapassar. Se você se depara com essa situação, pense nisso que eu estou falando. Você pode estar salvando a vida sua e da sua família e de outras pessoas que vão tentar salvar você também, que podem acabar sendo vítimas na sequência, porque várias pessoas que tentam socorrer afogados podem acabar sendo afogados também. Porque o carro que é levado, muita gente fica comovido, tenta fazer um socorro e não é uma pessoa preparada. Se até bombeiros podem se acidentar nos resgates, quem somos nós para ter esse tipo de atitude que não é heróica, pessoal? Não é heroísmo, não é isso, tá? Luciana, só mais uma coisa. Herói, ele não é imprudente. Tem que ter um senso de responsabilidade, compromisso, porque tu pode colocar outras tantas pessoas também, né? Num quadro, além, na busca de proteger alguns, ninguém, é como tu está dizendo, ninguém está aqui dizendo que você vai ser omisso na questão do socorro. Não, mas você tem que ser responsável para evitar que mais pessoas, muitas vezes, até mesmo num ato de desespero, queiram tomar uma atitude e precisam ser contidas. Me diga uma coisa, tu passaste pelo verde ontem? Passei. Como é que está a situação? Porque parece que está a 7 metros, né? Está muito alto, pessoal. Está muito próximo na cabeceira. Aliás, o topo da ponte. A cabeceira estava bem próximo. Nessa região que estava desmoronando, a água estava a 1,5 metro das pontes. Estava muito alta. Por quê? A princípio, né, pessoal, existem umas sapatas embaixo da ponte. Isso. E essas sapatas, o ideal é que a água não ultrapasse essas sapatas, porque elas são robustas e os pilares são esbeltos. Então, é muito mais fácil tu quebrar a ponte se a água se a água estiver passando no pilar. Então, por isso que tem essas sapatas embaixo. Só que numa cheia dessa magnitude, a água estava passando nos pilares das pontes, tá? Inclusive, lá mesmo no Rio Guaíba, tem as sapatas da ponte mais velha, da ponte antiga, elas já estão só 1 metro para cima também. Elas estão quase desaparecendo, tá? Então, isso é preocupante. Por quê? Porque a correnteza, numa enxurrada, como essas pontes pequenas, pode vir e bater nos pilares e represar, né, galhos e árvores. E aí derruba a ponte, porque a ponte não foi projetada para tal força, né? Então, ela é projetada para o curso normal da água, mas numa enxurrada, a violência que vem com toda a vegetação que é arrancada, que desbarranca, que vem enrolando, até pedras muitas vezes vêm. Eu estive agora em Santa Catarina, em julho, nas férias, e eu visitei o Cânion Malacara, ele está destruído da natureza, do ciclone que passou lá antes. Então, eu fiz trilhas com a minha filha e a gente visitou lugares que as árvores foram arrancadas, retorcidas. As pedras rolaram, porque, inclusive, o pessoal que mora naquela região, eles conhecem, né, a dinâmica do cânion. O cânion, ele está sempre em transformação. As paredes estão sempre caindo. Existe, né, uma fragmentação natural, uma erosão naqueles paredões e destacam pedras enormes de tempos em tempos. Por isso que elas estão lá. A gente vê que o trabalho da natureza, né, está lá. Ele é permanente, ele é constante, né? Então, quando deu esse ciclone, aliás, foram 2, né, em Santa Catarina. Eles sofreram bastante. Sim. Tiveram também muitos prejuízos. Ali, eles sabem que quando tem essas grandes precipitações, há esse efeito avalanche. A água desce, é muita precipitação e a topografia é muito inclinada. Então, a água ganha velocidade e se acumula nas partes baixas. Entendeu? É a topografia. Isso acontece em Itajaí, isso acontece em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que teve aquele problema que eu estive lá. 6 meses depois, nós fomos visitar uma fábrica
que praticamente, né, desapareceu numa enxurrada. E isso foi depois daquele fatídico acidente lá que matou muitas e muitas pessoas. Eu me lembro que foi entre 600 e 800 pessoas, né? O que acontece naquele caso de Petrópolis, existe, claro, sempre paira dúvidas com relação... Porque chegou um momento que algumas pessoas, amigos do Rio de Janeiro, chegaram a falar que quase chegou num ponto de não mais contabilização de mortos. Eles pararam de contar. A catástrofe foi tamanha, chegou, foi violento. Foi violento. A coisa, vocês lembram as cenas, né? Como disse a Luciana, alterou totalmente a topografia dos morros. Desapareceu, né? A cidade. E outra coisa, a dificuldade, o que a Luciana está falando também, e o pessoal tem destacado muito, gente, é a maneira tal qual Blumenau vem trabalhando esses fatos, né? Esses eventos adversos que ocorrem. E com o tempo as pessoas fazem monitoramentos, ou não é? Constante nessas áreas, porque também assim, isso gera na população uma alta sensibilidade para que uma vez uma determinada voz de comando ela possa ser atendida e não ficar naquela história, não, mas eu acho que não vem, sempre foi assim, sempre aumentam demais. Não. Né? Tanto nós estávamos falando ontem lá em Agudo, assim como ocorre em outros lugares, e o próprio prefeito de Lajeado, em entrevista à CNN, ele falava, eles monitoram e quando chega próximo aos 20 metros, eles começam a remover as pessoas de determinadas áreas. As casas, em muitos lugares, já são casas mais altas, 2 andares no mínimo. Mas o que acontece com isso? Não é suficiente às vezes. O verde tem circunstâncias que eu tenho amigos que lá visito, eles têm marcas nas paredes, acabam muitos deles fazendo marcas nas paredes para demonstrar, né, a questão temporal, um registro histórico, né? Registro histórico. Com relação a esses Agora, episódios. eu ontem, quando vi aquela ponte ali do Verde, eu disse, meu Deus, eu não passaria. Dá medo de passar. Como disse a Luciana, porque muitas vezes, se você olha em primeiro plano, parece que ela está normal, embora haja um grande volume, né? E a questão da segurança. Então, a Defesa Civil está monitorando, justamente com a sua equipe, para verificar a garantia, né? Mais uma dica, Carlos Flávio, é que nessas situações aí de risco, de queda de pontes e desmoronamento de estradas, eu sempre, assim, quando eu vou entrar na ponte, eu olho as cabeceiras, né? Eu vejo, ao menos aquela cabeceira que tu estás entrando ali, para ver se ela está íntegra, né? Sim. Se não tem nenhuma rachadura. Porque por ali pode passar água por baixo e está levando o material da cabeceira da ponte. E aí, quando tu está passando, cai já. Muitos carros caem, afundam, né? Porque tá só a casquinha de asfalto e o material de baixo já foi, né? Só que os materiais, eles dão esses avisos que eu estou falando para os nossos ouvintes, que se chama fenda de tração, né? Por quê? Porque está tracionando esse material, ele vai deslizar. Então, começa a rachar, como se fosse um bolo rachado por cima, sabe? Então, aquele pedaço que está rachado, ele já está destacado, né? Ele vai sair dali, ele vai deslizar. Então, nessa época, pessoal, de muita enchente, de muitos, né, acidentes, a prudência nunca é demais. Se você achar que está perigoso, acredite no seu sexto sentido e volte para trás. Pose no posto, pose na cidade anterior. Essas pessoas não querem sair da sua casa, né? Não viajem à noite. Isso. Tá? De preferência. Não viajem se não for necessário. Não viajem sozinhos. Exato, né? também é outra coisa. Também. Aí as minhas amigas motoristas, também mulheres na estrada, na chuva, por favor, cuidado com a aquaplanagem, tá? Que é outro grave problema das chuvas, né? Também a bruma que fica atrás dos caminhões, que dificulta a visibilidade. Exato. De bater atrás de um caminhão. O caminhão diminui a velocidade em função de buracos, né? Que agora está abrindo muitos buracos nas pistas com as chuvas. E aí, se a gente não mantém aquela distância de, no mínimo, 30, 40 metros, você não tem tempo de frenar porque não tem visibilidade. Vai bater. Então, tem que ficar realmente assim com atenção redobrada nas estradas
né, durante esse período. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência responde. Enquanto a tecnologia cria a inteligência artificial, a Imembuí pratica a habilidade humana da comunicação. A nossa história é a nossa raiz. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro. Rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUV W. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Balandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Cirila, do esporte, do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste, há 18 anos por você, sempre. Você sabia que na Decora encontra a qualidade Altenburg? Travesseiros, jogos de cama, protetores de colchão, cobertores e colchas. Renove seus itens de cama posta na Decora. Qualidade para suas noites de sono. Começam com um ambiente confortável. Decora, casa e afeto. Na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi.
Tá na Imembuí? Tá na tua onda. 20h07. 10 graus. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. 20h08, estamos de volta no nosso programa Empreender com Sucesso. Para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique, Brita Pinhal, Colégio Marco Polo, Ser Luz, Nossas Raízes, Saúde Protege. Lembrando, gente, que as matrículas estão abertas no Colégio Marco Polo. E nós estamos, então, nosso tema de hoje é falar um pouco, né, sobre a solidariedade, sobre esses cuidados aí que a Luciana estava colocando para que a gente possa se organizar, pensar, para não fazer bobagem, né? A gente sabe que não é fácil nesses momentos. E eu queria aproveitar, agora que nós estamos na segunda parte já, ouvir de vocês o que vocês acharam da participação de Santa Maria, né, durante toda essa tragédia que aconteceu, porque Santa Maria deu uma contribuição muito boa. Queria ouvir de vocês aí o que vocês... Bom, como então as meninas ocuparam o maior espaço no primeiro bloco, é aí outra coisa, né? Vocês devem estar aqui um pouco se perguntando, puxa, mas não está faltando algum lugar, né? Sim, o Rodrigo, nosso colega, um grande abraço, hoje está num evento cultural, está prestigiando a esposa, que retornou às atividades de dança, e é uma apresentação no centro, lá no centro de eventos da universidade. Então, Cris, um beijo, um abraço, um excelente evento. E o Rodrigo... Cris, não e o Rodrigo, né? Porque também a pequena Helena já também, né, é uma praticante do balé clássico. E eu adoro também, né, a música clássica, balé clássico, porque a minha filha também foi bailarina. E hoje tem levado a pequena de 5 anos que adorou brincar. E assim, pai, tu tem que ver o quanto ela obedece. A professora, ela foi, sabe? Então, e um dia ela teve que, usando desses meios hoje que você tem, né, por fazer ligações por vídeo, ela passou o tempo todo, só chamava vovó, mostrando os passos que ela tinha aprendido. Criança, né? Claro. E é fantástico, isso, a dança é algo maravilhoso. Então, um grande abraço, um ótimo evento. E retornando aqui à pergunta, Lisete, eu tive o prazer de ter 2 dias, segundas e terça-feira, eu e mais alguns colegas da Vigilância Saúde, nós fomos lá para o Centro de Atividades Múltiplas, conhecido por Farrezão, né? Naquela parte depois ficou chamado por Farrezinho, aquela história toda, aonde você vê impressionante o movimento, a manifestação, né? Pessoas ali fazendo a triagem, colaborando, né? Realmente assim, ó, na separação dos materiais, fazendo a organização dos materiais, né? Solidário na hora de carregar, na hora de descarregar, porque não para de chegar coisas. É impressionante. E ontem, aliás, anteontem, que foi terça-feira, finalizou a primeira etapa, né? Porque estão fazendo por segunda etapa, que muito provavelmente a segunda etapa deverá abrigar o quê? A parte já de apoio, suporte na questão de ferramentas, de material de construção civil e tal. E também ouvi do prefeito dizendo, olha, como o rio manteve-se estável, diminuiu bastante, algumas pessoas estão retornando para as casas, naquelas casas que ainda permanecem, né? Claro, com vários problemas, com danos e tal. Serão avaliadas e outras perderam totalmente. Então, está se vendo que tipo de apoio, suporte, até mesmo com recursos, valores destinados a poder fazer um abrigamento em unidades, como até mesmo hotéis e tal, né, para poder manter as pessoas, como sugeriram. Ora, você que tem familiares em outra região, poder acolher o seu familiar aqui de Mussum, de Roca Salles, né, de outras tantas regiões, em torno de 70 municípios, né? Sim. Né, parece que falam em 3,1 milhões de habitantes que estariam dentro de uma área geográfica prejudicados, então avaliar criteriosamente. Então, diz que lá no processo de organização eles tiveram que dar uma parada, justamente, Luciana, porque é muito material do Brasil inteiro. E Santa Maria, eu passei para vocês aqui, eu retirei da página da prefeitura, fala assim, em torno de 150 toneladas de materiais.
É impressionante, é montanha de material. E as pessoas se dedicando, pessoas de todas as idades, gente. Isso. Jovens, adultos, idosos, lá se dedicando, retornando todo dia. Tem uma colega, a Grace, né, um abração para ti, para Carla, para todos aqueles que lá participaram, para o Denilson, também a nossa recepcionista lá, a Luciana, que assim, ó, ela levou a avó dela queria ir. E a Grace esteve comigo ontem também nesse evento, com outros colegas, né, que é a nossa parte que envolve a vigilância ambiental. A avó dela foi de lá, foi aí sozinha daí. Ela queria porque quer dar a sua cota à parte. E antes de passar para a Luciana, eu quero dizer uma coisa. E compareceu uma professora da escola Érico Veríssimo, na escola estadual Érico Veríssimo, que fica lá no Perpétuo Socorro. Ela foi lá, inclusive, porque ela foi muito motivada pelos alunos e foi levar uma parte do material. E ela disse que a própria escola trabalha algo dessa natureza, Eliezer, existem pessoas, digamos, num determinado nível de fragilidade também, de carência, mas essas pessoas, esses jovens e essas famílias, assim mesmo, quiseram fazer o pouco da sua doação, foram lá. Né? E foram comovidos. Então, essas pessoas, a sensibilidade, talvez, e muitos comentaram lá, é um dos movimentos de maior amplitude de solidariedade já visto na história. Verdade, olha, a gente não tinha lado que tu não olhava ou que tu não ouvia de pessoas fazendo esse trabalho, auxiliando, né, e ajudando de várias formas. Sexta-feira de noite, eu entrevistei uma menina, uma jovem do Sebrae, novinha, e ela disse, falamos no intervalo, que ela disse, já eram quase 9 horas, e ela disse, nas 3 horas eu estou indo para Mussum. E eu disse, como assim? Ela disse, sim, eu vou, eu e mais 3 meninas. E eu disse, tá, mas tu vai fazer o que lá? Eu, na hora, para ver. Não, eu vou lá para fazer limpeza, ajudar as pessoas. Sim. E aí ela disse, inclusive o Sebrae nos ofereceu carro, tudo, mas a gente vai com o nosso carro. E o Sebrae ofereceu para a gente ficar quantos dias a gente quisesse. E a gente vai sair às 3 da manhã. E tudo, meninas novas foram lá fazer faxina. Então, agora já me ocorreu mais um aviso de utilidade pública. Em locais que aconteceram catástrofes, que tem lama, que tem muita água, os voluntários, eles devem levar botas de borracha. Tá? Sim. Eu já fui vítima da leptospirose, porque eu fui socorrer a casa da minha funcionária num destelhamento aqui em Santa Maria, e eu fui de tênis. E o que aconteceu? Quando eu cheguei no bairro dela, eu tive que deixar o meu carro próximo, porque estava toda a região alagada. E eu andei na lama para chegar na casa dela e socorrer, para ver o que eles precisavam. Enfim, estava chovendo muito. E fui lá para buscar ela e o filho, porque a casa desabou, caiu todo o telhado, ficou tudo exposto, estava dando curto-circuito em tudo, e ela ficou num canto da casa, então ela me ligou e eu fui lá ajudar. E nesses momentos a gente não pode ser a próxima vítima, aquilo que a gente já falou no início. No momento são realidades extremas, né? Onde está tudo desorganizado, não existe mais calçada, não existe mais rua, as casas estão inundadas, a gente tem o risco do choque elétrico, tá? E do desabamento, do afogamento, da correnteza, mas também na lama, pessoal, a gente tem que cuidar, porque vocês têm que entender que quando o nível da água sobe, o nível do esgoto sobe junto, tá? E a leptospira, aqui está o doutor veterinário que vai falar para nós como é que a gente se contamina com a leptospirose. Veja só para dar uma ideia para vocês. A bactéria da leptospirose, ela tem 2 gêneros. Um deles é chamado interrogans, que é realmente aquele que causa danos. Só ele tem mais de 220 sorotipos. E as derivações tu chama de sorovários, né, que geram sorotipos. Você tem 20 e poucos sorovários que tem
20 e poucos sorotipos, quase cada um, e que chega a mais de 200 e poucos. Né? Minha Alguns, nossa. claro, com alto grau de patogenicidade, podendo levar à letalidade e outros tantos. E a Luciana colocou, e isso está dentro também dos avisos da Defesa Civil, esses cuidados, porque o número de voluntários, como tu destacaste, Lisete, é muito alto. Então, como disse a Luciana, antes de que você possa atuar em benefício do outro, você tem que estar protegido, porque 2 afogados não sobrevivem. Você tem que estar protegido, por isso que tem os equipamentos de proteção individual, todos os cuidados, né? A tua voluntariedade não pode ultrapassar os princípios de segurança. E você tem que ter o mínimo de noção. E o que acontece? Então, como ela disse, essas águas se misturam, a leptospira adora água e adora com riqueza de matéria orgânica, podendo uma leptospira durar em média 180 dias um agente, fora a multiplicidade. O que acontece? Você tem camadas protetivas na pele, epiderme, derme, chegam a ter 5 camadas de proteção. Mas como disse a Luciana, ela foi ajudar alguém, se ela fica muito tempo exposta naquela área, você lembra quando você é criança que se você tomou banho de bacia, que é o meu caso naquela época, né? A gente é um pouco mais velho. Ou você ia para o açude, ou não é? Ou você vai para algum lugar, por um mar... E criança, voltava murcho. Tá. Quando você tem, porque ela não ultrapassa essas barreiras íntegras. Mas quando é que você, de fato, tem capacidade de ver microlesões na pele? Você se corta, se machuca, lesa, né? Aí você fica murchinho. Parece uma passa, né? Passa. Tu olha assim as tuas mãos, te lembra? Tem que chamar a criança e tá lá, parece uma... A gente diz, que a criança ficou com as mãozinhas de velho, né? Exato. Ali ela passa. Isso torna a capacidade desse agente da leptospira ultrapassar e se instalar e desenvolver. Essa pele que está friável, vamos dizer assim. Hidratada, né? Molenguinha para ela. É como se fosse, como ela falou, a questão do muro. Abriu possibilidade de que, né, digamos, íntegra não passa, ela vai bater a cabeça e vai voltar. Por sua vez, essa exposição excessiva torna o ambiente extremamente adequado e ela passa favorável, dependendo, você pode contrair uma leptospirose então, e depois... e botas de borracha. Luvas, botas de borracha, óculos também, né? Porque muitas vezes as pessoas vão manipular alguma coisa. Né? A luva, sim. Né? Que é comum, Luciana. O óculos também. Roupa adequada também, porque depois ela vai ter que substituir essa roupa, tudo isso. A capa de chuva, se tiver, né? Mas claro, né, pessoal, tentar se expor o menos possível à chuva, né? Porque se a pessoa está lá para ajudar, ela não pode ficar doente. Né? Se ela se molhar, vai ficar com a roupa molhada, ela vai todos esses cuidados. Vai ser mais uma pessoa que vai precisar de... E foi muito interessante vocês falarem isso, tá? Porque além desses problemas todos que pode ocorrer, e como disse a Luciana, como você tem um volume de água a mais, também tem uma questão que esses calçados vão ter que proteger. Tem muito material cortante, perfurante, né? No entulho, tem arame farpado que vem das cercas, pessoal. Tem cacos de vidro. Telhas. Material que rasga. As lajotas, quando elas quebram, elas são lâminas. Não, Deus, aquilo não é usado, sabia que aquilo não é triturado, é difícil. Foi bom ela tocar nisso. A lâmina vira uma lâmina. A louça que você tem no banheiro, é difícil até mesmo das empresas que trabalham com a recepção desse material descartável, recebê-lo, porque a trituração dele, disse a Luciana, fica microfacas. Ela rasga pneu, ela não pode ser agregada como material, por exemplo, de você fazer, por exemplo, vamos fazer uma camada, vamos usar esse material triturado para balastro. Não, se ele tiver incorporado, ele rasga os pneus. Nossa. É uma lâmina violenta. Então, assim, todo cuidado, isso foi dito. Vamos reforçar. Você vai lá, provavelmente eles vão pegar esses batalhões, vão formar equipes, vão dar, digamos, um treinamento básico com orientações. Precisa do EPI, né, Luciana? E os pregos, né? Pregos ferros, material, a questão, o perigo, né, do tétano, né? Sim, o tétano também, que é outro grave problema. O tétano, sofrer um ferimento no pé, no tornozelo, de um material enferrujado, contaminado por tétano, então... A gente sabe que tétano... É tétano, né? Que tétano? Só tem um sobrevivente, né? No mundo, né? Não. Aí seria a raiva. A raiva. O tétano ainda você tem. Poucos, né? O tétano tem um grave problema. Ele tem poucos sobreviventes também. Ela tem, por exemplo, as chamadas suas toxinas, tetanoplasmina, né? Tetanulisina. E... você tem que fazer, né? Lembra que as pessoas iam, outra coisa, o cavalo é um dos animais que acaba tendo costrígio tetânico nas fezes. Então, na mangueira, andar de pé descalço, muitas vezes, né? Mas o cara para fora, corta o pé toda hora, tá machucado. Lesões que você não percebe, né? E você se expõe a um ambiente.
Tanto que aquela história, vocês lembram? Não se castra os animais na mangueira, lembra disso? Por causa da contaminação. Claro, por causa da contaminação do ambiente ambiental. Você escolheu uma área mais protegida. Exato, na grama e tal, que é menor. E só para dizer uma coisa, que eu fiquei surpreendido porque tu vê como ainda mesmo nesses momentos, gente, não é o primeiro evento, claro, a magnitude modifica, mas assim, ó, Santa Maria, segundo o pessoal da Defesa Civil, o pessoal elogiou lá porque o material está chegando já classificado. Classificado. Coisa que outros lugares não foram. Tu imagina, eles não tem gente lá para fazer classificação, pessoal. Então tiveram que colocar parte do material, Luciano, de alguns lugares, num galpão à parte, porque não tem gente para fazer triagem. Entende? Não tem fazer tu tem que embalar também. Né? Porque calçados foram mandados, são mandados produtos, agora precisa muito também de higiene íntima, né? Sim. Tem a questão de bebês, foram fraudes, então todo o cuidado também para tu ver, fazer o transporte dentro de veículos próprios adequados para que também não chegue molhado, prejudicado, perdido esse material. Luciana, nós estamos quase no final já. Fim. Eu queria que tu falasse um pouquinho da ação que vocês fizeram. Eu já ia contar para vocês aqui. Eu queria que tu contasse para os nossos ouvintes e para a gente. Assim, veio cair na minha mão um pedido por WhatsApp de ajuda para 2 famílias, né, que moram em Encantado. Uma família, a casa desapareceu. E a outra família, eles me mandaram o vídeo. A casa está arruinada. Assim? Então, esta casa que estava no vídeo, ela pertence à professora, a pedagoga Pupi e ao Marcelo, a esse casal, tá? Eles têm lá em Encantado um trabalho de ecoterapia. E a gente resolveu adotar a tia Pupi, o Marcelo e a concunhada dela, tá? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reunindo material de construção, que eles precisam de tudo, mas nós vamos começar de baixo para cima. Então, nós vamos mandar piso, nós vamos mandar cimento, nós vamos mandar tijolos, a gente vai, claro, mandar camas, colchões, a gente já conseguiu geladeira, a gente já conseguiu fogão. Então, a gente está juntando, no mínimo, 2 casas. Nós vamos mandar daqui de Santa Maria para lá, tá? Então, tia Pupi, eu já estou chamando de tia Pupi porque já tá íntima. Já estou íntima, tá, da tia Pupi. Tenham fé, hold on, como se diz em inglês, segurem as pontas por aí, que Deus é providência. Ele vai providenciar o socorro para vocês, tá? Eu sei que vocês estão na casa de parentes, que nesse momento difícil, onde vocês tiveram as casas de vocês totalmente destruídas, perderam todos os seus pertences, mas vocês estão vivos e estão bem. Então, nós da Protege, da TT Engenharia, nós estamos coletando esse material, estamos organizando. Na própria Protege, nós temos vários móveis que sobraram da nossa antiga clínica e que estão sendo direcionados. A gente tem pia, tem tanque, tem mesas, tem cadeiras. Então, vai bastante coisa. E a gente sabe que o que sobrar, vocês vão distribuir para os amigos. Foi o que foi combinado com a professora Valdriane, né, a Valdriane de Carvalho Porto, que será a nossa entrevistada, né, porque ela é a historiadora que fez um livro maravilhoso sobre a última batalha que teve no Rio Grande do Sul. Ela já foi nossa convidada, chegou quase a comparecer e houve um problema de transporte, porque ela está morando fora de Santa Maria. Mas ela é a nossa convidada, ela já está convidada há muito tempo e a gente, com certeza, numa oportunidade, vai poder falar do livro da Valdriane. E a Valdriane, ela é irmã da Roseila, da Planet Dog. Então, a Roseila conheço. A Roseila, exatamente. Então, essas 2 queridas entraram em contato com a gente para ajudar, né? Então, nós estamos canalizando para essas 2 famílias as nossas doações. Quem quiser aproveitar o nosso frete, quem quiser pode levar materiais na Protege. Nós vamos guardar no estacionamento da Protege e depois a gente vai carregar, talvez semana que vem ou na outra a gente vai mandar esse material para a reconstrução da casa de vocês.
Aguardem que a gente está se virando por aqui. Tu me permite? Claro, mas eu só quero primeiro parabenizar a Luciana. É a iniciativa, né? Parabéns pela mesmo. iniciativa, porque tu doar, claro que tudo é válido, né? Tudo. Mas tu doar, por exemplo, uma cesta básica, mas doar casa. Vai telha, vai madeira, a gente tudo. Vai conseguir erguer essas duas queria... casinhas lá. É justamente isso que eu queria tocar. Se aqueles que nos veem, nos ouvem e dizem assim, puxa, né, diante de tudo que vocês estão comentando, de tudo que eu tenho ouvido nos mais diferentes veículos, visto, lido, eu gostaria de contribuir e não sei como. Não há nada que você não possa fazer. Orações, emanações de energias positivas, isso também, gente, é fundamental nessa hora. Essas pessoas se sentirão abraçadas, acolhidas. Isso faz uma diferença imensa, imensa, né? Boas energias. E como disse a Luciana, Deus proverá, há um motivo em tudo. Essas pessoas irão superar, e com o apoio de todos nós, que podemos dar um pouco, que possa ser aparentemente um pouco, é muito para essas pessoas. Perfeito. Eu posso dar o telefone, o Pix da Tia Pupi? Pode. Porque assim como ela recebe o que ela precisa, ela pode passar adiante aquilo que for excedente, e eu sei que vai ser em abundância, vai para ela, vai para a cunhada e vai sobrar. Então é 051 99 294 6052. É a Tia Pupi e o Marcelo. Repete, porque às vezes o pessoal não consegue. 051 992 946052. Ilka Trucolo, tá? Trucolo com 2 Cs. Então, se quiserem ajudar com Pix também, sempre é bem-vindo. Claro. Quero agradecer a Luciana por ter participado do programa, né? Ter trazido tanta coisa boa, tantas informações para a gente, tanto conhecimento e mais ainda essas notícias fantásticas. Carlos Flávio também, que é né, que tem um conhecimento muito grande e que pode estar sempre compartilhando coisas boas com a gente. Então, obrigada para vocês dois. Nós vamos ao intervalo 20h30, vamos desligar a live e depois do intervalo nós temos então o pessoal da Ser Luz. Mas é um prazer estar aqui com essa querida da Elisete. Ela que é o imã desse programa. Aí mesmo.